Eu acho que eu tenho alguns direitos trabalhistas e a empresa não me pagou, quero entrar com ação. Como é que funciona a abordagem, doutor? Eu vou no seu escritório, te procuro, existe um bate-papo inicial, ou entra por entrar, que é uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Como é que funciona como o senhor conduz isso quando a pessoa te procura para tentar ingressar com ação na justiça? Sim, o empregado, no caso, quando me procura, logo que ele adentra o escritório, ele é muito bem recebido e é feito um questionário tirando todas as informações dele, onde às vezes ele não sabe que tem o direito, muitas vezes inclusive, ele não sabe que tem aquele direito, e a partir das informações obtidas eu consigo desenvolver, através de todo o conhecimento jurídico, todos os direitos dele, onde esses direitos vão ser devidamente questionados perante o Poder Judiciário trabalhista. E normalmente, quando ele chega no escritório, ele realmente não sabe muita coisa. E ele começa, no decorrer das informações que ele vai passando, eu falo, pô, mas você tem direito a isso, né? E ele fala, nossa, mas eu nem imaginava algo do tipo, né? Isso é bem comum, né? Às vezes as pessoas nem sabem que tem determinado direito. Mas existe ao contrário também, né? A pessoa acredita que tem aquele direito, mas na verdade não tem. Como é que a gente define, né? E onde entrar? A gente sabe que a Justiça do Trabalho é uma justiça federal, né? Cada município, cada comarca tem aí a sua Justiça do Trabalho. E como é que eu sei, no caso o advogado, como é que ele sabe qual é a comarca ou a cidade que ele deve ingressar com a ação? A gente sabe que existe uma regra. Eu gostaria, por favor, que o senhor explicasse para o Telenato como funciona. Toda comarca, ela tem um fórum trabalhista, tá? As cidades que não têm um fórum trabalhista diretamente naquela cidade, necessariamente quando não há isso, existe com certeza, existirá uma cidade vizinha que abrange toda uma região. Se tiver uma única vara, a distribuição da ação é feita diretamente na Secretaria da Vara. Se existem várias varas, é feita uma distribuição, vai direto no distribuidor para fazer dar entrada na ação. O próprio empregado, ele pode dar entrada na ação também. Não precisa do advogado? Não é necessário devido ao Mas postulante. é aconselhável, né? Não é aconselhável, não é aconselhável. Apesar devido ao postulante ele possa fazer isso, mas não é muito aconselhável, até porque nós estudamos para isso, para defender os direitos do empregado. Eu diria para você que algumas situações eu até aceitaria, vamos dizer assim. Por exemplo, vamos supor que a empresa pagou as verbas decisórias atrasadas. Sim, vai pedir a multa. Vai pedir apenas a multa, né? Mas agora, a maior parte dos pedidos requer prova, enfim. Tem que respeitar lá a ordem, o trâmite do processo, e a pessoa, obviamente, que não tem a formação não vai saber. Sim, claro. Né? Normalmente, quando a pessoa me pergunta se é aconselhável ou não, eu falo que não. Quando que é aconselhável? Exatamente nas situações. Vai pedir algo que é incontroverso, não tem como discutir. Verba rescisória, tudo bem. Mas às vezes, como eu te falei, às vezes ele vai conversar com o advogado, ele sabe de outros direitos. Muitas vezes. E outra também, né? Mesmo tendo esse direito, por exemplo, que a gente falou, verba rescisória, ou como eu citei, a multa do 477, se a pessoa, num determinado momento, tiver alguma dificuldade, por exemplo, a empresa não foi localizada, ou a empresa não tem condições de pagar, está em processo de falência, ou está quebrando, tem toda uma regra que precisa seguir, que a pessoa também não vai saber. Não, vai ficar muito difícil. Além do mais também, outro detalhe, né, que tem que deixar bem claro, é que a pessoa pode entrar com a ação, né? Depois do recurso, é só um profissional habilitado na área para conseguir entrar com esse recurso. O Ministério Público também pode auxiliar o empregado também nessa nos direitos. Então, a gente estava falando no início sobre a competência, né? A quem compete. Gostaria que você explicasse para o pessoal do Telenauta, porque muitas vezes a gente vê, não é tão comum assim, mas eu já vi casos da pessoa entrar com ação, por exemplo, onde mora. Trabalhou em outro lugar, né? Mas entrou onde mora porque é mais próximo, enfim, tem mais acesso, é mais fácil. Mas não é assim, tem uma regra específica. A regra é a seguinte, independente de onde fica a sede da empresa, independente de onde fica
a residência do trabalhador. A ação é sempre proposta aonde ele trabalhou. Se ele mora em São Bernardo, a empresa fica em Diadema, mas na verdade ele trabalhou em São Caetano, a ação deve ser ingressada em São Caetano do Sul, por exemplo. Que é o lugar onde ele prestou o serviço. Lugar competente, exatamente. Existem algumas exceções, algumas funções de pessoas, por exemplo, que prestam serviço em vários lugares, né? Sim. Que aí você tem a faculdade de poder ingressar com a ação em qualquer um desses lugares. Sim. Mas a regra geral é essa que você disse de onde a pessoa trabalha. Isso. E aí, às vezes, a pessoa até, por não ter essa informação, acaba perdendo tempo, né? Porque você vai entrar num lugar que não é, se a empresa, de repente, exigir, né? Exatamente. Se você entra você empregado, entra com uma ação em um local que não é competente para aquele juízo julgar a sua ação, a empresa ela vai entrar com uma exceção de incompetência, onde o local onde realmente tem que ser julgado, o processo vai ser levado até lá, ou vai ser julgado extinto, e você terá que entrar com outra ação. Vai perder um tempo. Dependendo de onde for, vai perder muito tempo, né? Muito tempo. Se você entrar numa região, posso citar aqui tranquilamente São Paulo, se você entrar lá, você vai perder muito tempo. Primeiro que a sua audiência é marcada muito para frente. Exatamente. Depois, até acontecer tudo isso que o doutor Renan falou, você vai perder um tempão. E isso acaba te prejudicando em direitos, né? Com relação à prescrição. E a empresa ganha com isso também, né?